meu pai era uma pessoa humilde, uma pessoa muito simples, uma pessoa que gostava de brincar com toda a gente. É evidente, era um ser humano, e um ser humano também tem as suas partes negativas, mas o que era negativo dele era uma coisa sem importância nenhuma face ao que tinha de positivo, que era muito. Era uma pessoa extraordinária. Ele era uma pessoa muito brincalhona, era uma pessoa que gostava muito de crianças, adorava crianças. Ele só estava bem, era ao pé de os miúdos, a jogar à bola, a ensiná-los, era a vida dele, já quando já tinha uma certa idade. E, portanto, toda a gente praticamente gostava dele, ele dava-se com toda a gente, era uma pessoa muito informal, e gostava das pessoas. O que é que eu posso dizer mais? Para mim era uma pessoa incrível. Tinha muitos amigos aqui no Seixal. O Seixal, em determinada altura, não posso dizer quantos, não posso quantificar, mas posso dizer que o Seixal, a grande parte das pessoas eram do Sporting, derivada a ele jogar no Sporting. Portanto, pessoas do tempo dele, a esmagadora maioria eram sportinguistas. E, portanto, era a vida dele. Ele adorava o Seixal, adorava o Sporting. Era uma coisa extraordinária. Albano Narciso Pereira chegou ao Sporting em 1943. Fez história durante 13 épocas. Dispensa apresentações enquanto jogador, mas o filho fala de um Albano com paixões, filosofias e com uma visão social muito própria. Ele adorava o Sporting, mas ele tinha outras paixões. Por exemplo, ele gostava muito do Álvaro Cunhal, era uma coisa que ele também gostava muito. Ele dizia que era uma pessoa que lhe ensinava muito da vida. Ele gostava muito de ouvir o Álvaro Cunhal. Muito, muito, muito. Era uma coisa... Porquê? Porque ele começou a trabalhar com 12 anos, na Mundete. Era quadrador. Trabalhava na rolha. E viveu nos tempos muito complicados, nos tempos do fascismo. Ele chegava à casa, chegava um quarto de hora, quando era miúdo, chegava um quarto de hora depois já não tinha comida, porque na casa dele era um carapau ou um charro para todos, porque era uma miséria. O meu avô tinha um salário muito baixo, tinha 5 filhos, e era muito complicado. E o meu pai, desde pequenino, queria era futebol, queria era jogar à bola, chegava sempre tarde para almoçar, e quando chegava não tinha comer. E depois, como era muito brincalhão, ia ou para a casa da minha mãe, que a minha avó era uma excelente pessoa, e dava-lhe o almoço, desde pequenino, praticamente a minha avó é que o criou, minha avó da parte mãe da minha mãe. E outras vezes ia para as tabernas, na altura havia tabernas, cafés era muito raro, e dançava para aquela malta, para os pescadores e tal, e eles é que lhe davam comer. Porque ele punha-se, ele era tão brincalhão, desde pequenino, e começava a dançar e não sei o quê. Portanto, a vida dele, a juventude dele, a meninice e depois a juventude, foi um problema enorme. O contexto onde ele viveu era um contexto de miséria, um contexto social de autêntica miséria, né? Miséria, repressão, não havia democracia, não se podia falar. E quando se deu o 25 de Abril, para ele foi uma libertação total. Portanto, uma libertação total, porque ele era um homem de esquerda. Sem dúvida nenhuma, ele era um homem de esquerda, era um militante do Partido Comunista Português. E, portanto, ele tinha
gostava muito dos camaradas dele, gostava muito de conversar das coisas antigas, do que é que seria o desenvolvimento do país, as conquistas que entretanto a gente foi conseguindo. Para ele era uma maravilha. O filho andava, que sou eu, né? Andava também metido na Revolução, e para ele era também uma coisa maravilhosa. Portanto, a vida dele não foi, muito longe disso, não foi uma maravilha, não foi uma coisa boa, foi sempre com muitas necessidades. Ele andava de pé descalço. O meu pai não tinha nem sequer a primeira classe. O meu pai não ia à escola, queria era jogar à bola. Faltava à escola. Naquele tempo não era obrigatório, não era, desculpem, não era obrigatório, e ele faltava muito à escola, muito à escola. E tanto faltava que ele aprendeu a ler já adulto. Já adulto é que ele aprendeu a ler, com uma pessoa aqui de Seixal que ele ia lá à casa e tal, e ele foi ensinando. Mas ele nem a primeira classe tinha. Portanto, ele passou uma vida muito difícil, muito complicada, e nunca se esqueceu disso. Nunca se esqueceu disso. Portanto, para ele, os operários eram tudo, sim senhor, os médicos, os engenheiros, tudo isso era importante, importantíssimo, mas o operário tinha que ter direito a ter uma vida razoável, já não digo uma maravilha, mas uma vida que justificasse aquilo que todo o ser humano deve ter direito a ter, não é? Direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, trabalho com direitos. Portanto, ele nisto não abdicava. E, portanto, era uma pessoa incrível também nesta área social. E era por isso que o Álvaro Cunhal era importantíssimo para ele. Era fundamental, que ele entendia, ele muitas vezes falou comigo, e entendia que o Álvaro Cunhal era uma pessoa que defendia um desenvolvimento do país, mas um desenvolvimento que não permitisse que houvesse gente a passar fome. Por exemplo, uma das coisas que ele mais criticava era a caridade. Porque ele dizia que a caridade nunca resolveu coisa nenhuma. A caridade nunca tira o pobre de ser pobre, nunca tira. E, portanto, ele achava que o pobre, porque era pobre porque não tinha trabalho, por exemplo, devia ter direito ao trabalho. E um trabalho com direitos, não era um trabalho de escravo, era um trabalho com direitos. E esta, portanto, era a filosofia dele, era a maneira dele ser. E isto compaginava com a situação de ser futebolista e ser uma pessoa que adorava crianças. Isto tudo está interligado. Esta visão social e esta visão até política da vida articulava-se, não é? Estava tudo ligado. Por isso é que eu acho que o meu pai era uma excelente pessoa, uma pessoa fora de série, que é melhor não falar muito mais, porque já me estou a comover. E pronto, isto é que era o Albano Narciso Pereira. Para o filho, ver o pai Albano jogar era deslumbrante. Eduardo conta histórias curiosas sobre os hábitos de Albano em dias de jogo e não só. A principal característica dele é que ele nasceu para o futebol. Ele nasceu para o futebol. Uma bola para ele era Ele fazia da bola o que queria. Com o pé esquerdo fazia da bola o que queria. Era a principal característica dele. E depois, eu acho que era um regalo estar a ver jogar a bola. Eu lembro-me de o ver jogar a bola, ainda me lembro bem. Era miúdo, mas lembro-me perfeitamente. Vi-o jogar muitas vezes contra o Benfica, contra o Porto, contra outras equipas. E era de espantar. Ele era uma coisa... Eu ficava espantado. Muitas vezes até me esquecia de onde é que estava, só de estar a ver jogar a bola, aquelas fintas que ele fazia, que era uma pessoa endiabrada, era uma pessoa imprevisível, ninguém sabia o que é que ele ia fazer. E depois tinha um pé esquerdo que colocava a bola sempre onde queria, sempre onde queria. Eu posso-vos dizer que ele treinou o Amora
e jogava no Amora como guarda-redes o Zé Henrique, que era guarda-redes depois, mais tarde, do Benfica, que chamavam-lhe Zé Gato, foi da Seleção Nacional também, do tempo do Damas, e ele estava a treinar o Zé Gato e dizia para o Zé Gato, olha, a bola vai bater ali, juntinho à trave, e era limpinho, não falhava uma. Uma, duas, três, quatro, 10, 12, era às vezes que fosse, ia sempre lá parar. E o Zé Gato já sabia que ia para lá, mas nunca ia buscar a bola. É que ele ia mesmo ao canto. Era uma coisa só visto. Estar a explicar não dá, é só visto. Era uma coisa fora de série mesmo. O que às vezes eu penso, às vezes até mesmo deitado, estou a ver as coisas à cabeça, o que eu me lembro é que se ele vivesse agora, se fosse possível ele agora estar a jogar a bola, seria uma grande interrogação. Porquê? Porque no tempo que o meu pai jogou no Sporting, eu lembro perfeitamente, o meu pai almoçava em casa, vinha um táxi de Lisboa, mandado pelo Sporting buscá-lo ao Seixal, e ele ia para Lisboa jogar contra o Benfica. No mesmo dia, não havia estágio, não havia nada disso. O que é que aconteceu? O que é que acontecia? Mas era sempre. Ele, por exemplo, comia bacalhau com batatas e grão, mas era um pratalhão daqueles grandes. E estava em casa a comer, estava eu, às vezes estavam os meus tios também, que o meu pai gostava muito de ter a família lá em casa a comer. Naquela altura vivia-se muito mal aqui no Seixal e ele tinha sempre o gosto de ter a família à volta dele, porque o dinheiro que ganhava naquela altura equivalia, sei lá quantas vezes o salário de um trabalhador aqui da Mondete, por exemplo, que era onde a maior parte da minha família trabalhava. E ele, portanto, gostava de reunir a família, a almoçar e não sei o quê. E às vezes estava a comer e as pessoas, 11h30, o jogo, por exemplo, era às 3 horas, no inverno era às 3 horas, e ele comia 11h30, e quem estava ali, os meus tios, várias pessoas, até sem ser da família, comiam lá, diziam-lhe, ele é pá, Albano, então tudo aqui nada, vai jogar contra o Benfica e estás a comer um pratalhão desse com grão. E o meu pai dizia, se eu não comer bem, eu não mato aqueles malandros dos benfiquistas. Quer dizer, era uma maneira de falar, claro, não é? Porque ele era uma pessoa que tinha muita garra a jogar a bola. Ele, contra o Benfica, se fosse necessário, deixava lá tudo em campo. Ele, contra o Benfica, era uma coisa louca. Porque quando ele perdia com o Benfica, que na altura era raro, era mais difícil, normalmente o Sporting ganhava, em regra. Mas há sempre a exceção. Quando perdia, a minha mãe dizia logo, agora durante uma semana ninguém lhe diz nada. A única pessoa que podia falar com ele era eu. Porque ele a mim não me dizia nada, eu era miúdo, e ele gostava muito de brincar comigo, e estava sempre na brincadeira, e trazia bolas, e sei lá. Era o único que podia falar com ele, porque o resto ele andava ali uma semana que não falava com ninguém. Era uma coisa... Naquele tempo havia aquele amor à camisola, aquele tinha mesmo amor à camisola. E ainda lhe posso contar outra. Uma vez estávamos a almoçar, já tínhamos almoçado, assim é que é. E numa final da Taça de Portugal, Sporting Benfica, há uma jogada em que o Diniz, não sei se vocês se lembram do Diniz, que jogou a bola no Sporting, que era angolano, entrou na área, no bico da área, sozinho, e que a gente já estava a pensarmos que era golo, e ele chuta a bola, vai parar à bandeirola. O que é que o meu pai fez? O meu pai estava numa mesa, tinha a mesa à frente, estávamos na sala, ele estava sentado num lado e eu estava assim ao lado dele. Ele levanta-se, dá um chuto por baixo da cadeira. Bem, a sorte foi eu agarrei logo a cadeira, porque se a cadeira vai direito ao aparador, partia aquilo tudo. Aquilo era tudo vidros e espelhos e não sei o quê, lá na sala, partia aquilo tudo. Não partiu porque eu tive sorte, agarrei a perna
da cadeira e pronto, e não se partiu, mas aquela aflição dele, aquela garra que ele tinha só de ver o outro falhar o chute, e eu não vou dizer o que é que ele disse, um dos nomes que ele chamou ao outro, ao jogador do Sporting, mas isso era o Sporting para ele era tudo. Fora de campo era a mesma coisa, o Sporting para ele era tudo. Altura, há duas etapas. Na altura, eu era miúdo, sentia-me todo inchado, era uma coisa normal para um miúdo, não é? E, portanto, eu ia sempre assistir aos jogos com o meu tio, tinha um tio que ia sempre comigo, já morreu, coitado, mas também era todo sportinguista, a família era quase toda, com uma ou duas exceções, o resto era tudo do Sporting. E portanto eu ficava em transe, eu ficava a olhar para o meu pai, as coisas que ele fazia, e eu nem era capaz de me imaginar a fazer o que ele estava a fazer. Porque o meu pai, em relação a mim, o meu pai dizia que eu tinha uma habilidade boa, era habilidoso, tinha um bom pé esquerdo também, mas não tinha aquela garra dele. E isso é verdade, isso é verdade. Eu jogava mais... Se perdesse, perdia, não ficava chateado. Podia ficar um pouco chateado, mas não ficava como ele. Ele perder era uma coisa no outro mundo. E ele dizia-me sempre, tu és bom jogador e tal, mas nunca vais a ser um grande jogador. E nunca fui um grande jogador, um jogador razoável. Mas o meu pai, eu a vê-lo jogar à bola, era uma coisa incrível. Até vos posso contar outra. Uma vez estávamos num torneio de futebol de salão, antigamente era futebol de salão, agora é futsal. E ele, aqui na Mundete, aqui no Seixal, no ringue da Mundete, e ele fazia parte da minha equipa. E ele pegou na bola, eram alguns 2 ou 3 de volta dele, e que ele conseguia tirar a bola. E eu estava tão hipnotizado a ver aquilo, que ele depois passou uma bola e eu nem não fiz nada. Pronto, estava tão, como se costuma dizer na gíria, estava tão parvo a ver ele fazer aquilo, que eu fiquei hipnotizado. Pronto, e ele deu uma bola e depois era ele assim para mim, então, e eu, depois lá fui atrás da bola, mas já não apanhei a bola. Os 5 violinos ficaram na história do futebol português. Todos os anos, o Sporting organiza um troféu de homenagem,
que pretende honrar a memória desta linha avançada. Acho uma coisa maravilhosa. Tenho pena, não tenho podido lá ir. Este ano também não posso. Coincido sempre com situações em que eu não estou aqui. Não estou aqui no Seixal, não estou perto, estou longe. Mas acho que é uma coisa que foi muito bem feita. Foi muito bem feita. Porque os 5 violinos marcaram o Sporting. Obviamente que o Sporting marcou os 5 violinos também. Mas os 5 violinos marcaram o Sporting. Verdade seja dita. Eu até gostaria muito que, muito brevemente, houvesse outros 5 violinos. Era sinal que o Sporting estava muito bem servido. Agora, mas vai ser um bocadinho difícil, porque eram 5 jogadores, cada um com as suas características. Nenhum era igual. Eu lembro-me bem deles, até porque eles não eram todos da mesma idade. O Peiroteu era o mais velho deles todos, foi o primeiro até a sair. Depois, a seguir ao Peiroteu, era o meu pai. E do meu pai, por exemplo, para o Vasco, já havia uma diferençazinha. Não posso precisar agora os anos, mas havia uma diferença. Havia ali uma decalagenzinha, mais ou menos. Portanto, eu depois ainda vi o Vasco jogar, né, já fora dos 5 violinos, ainda vi os Correia não, porque os Correia depois também se dedicou ao hóquei patins. Ele tanto jogava num futebol como jogava ao hóquei e jogava bem nos dois desportos. Mas o interessante dos 5 violinos, penso eu, era realmente nenhum deles era igual. Todos tinham as suas características, com diferenças acentuadas. Era uma coisa... O meu pai, julgo eu, que era o mais imaginoso deles todos. Ele, com a bola nos pés, ninguém sabia o que ele ia fazer. Era uma pessoa, mesmo depois de sair do Sporting, porque ele teve vários problemas graves, ele saiu do Sporting com 34 anos, acabou a carreira, ainda foi jogar para o Seixal, ainda foi treinador-jogador do Seixal durante 2 anos, e depois iniciou a carreira de treinador. Ainda fez alguns jogos comigo, ainda foi treinar, por exemplo, o Mangualde, eu fui com ele para Mangualde, ele treinou o Pai Pires e eu joguei no Pai Pires, fomos até campeões distritais, passámos à 3ª Nacional, e às vezes ele jogava com a gente, e de facto era uma coisa incrível, estar mesmo já com 40 anos, a bola, ele tratava a bola por tu. A bola para ele era uma coisa normalíssima. Parecia que estava sempre colado ao pé. Era uma coisa incrível. Toda a gente, não há ninguém que seja do tempo dele e que não diga que ele... Ninguém sabia o que ele ia fazer. Eu acho que ele era ponta esquerda, na altura era assim que se chamava, ponta esquerda. Acho que devia de ser uma coisa terrível onde fez a direita de saber que no domingo ia se confrontar com ele, acho eu, porque era uma coisa, era só visto. Estar a falar não dá, é só visto. Quem teve a oportunidade de ver, era uma coisa incrível. Já conhecemos Albano como pessoa, já o conhecemos como jogador. Quisemos conhecer o Albano como pai. É uma coisa complicada, porque isto, tal de estar-me a lembrar, eu até ainda me está a sair as palavras. Estar-me a lembrar disto é estar-me a lembrar de uma coisa dolorosa. Porque basta dizer que o meu pai adorava crianças. Ora, logo adorava o filho, mais do que as outras crianças, obviamente, não é? Portanto, o meu pai, para mim era um Deus. Para mim era uma pessoa... Não sei explicar. Era uma coisa... Eu sentia-me sempre bem junto do meu pai. Ele brincava muito, era muito brincalhão, estava sempre na brincadeira quando eu era miúdo, comigo, sempre na brincadeira. Nunca me bateu, o que era normal, um pai de vez em quando ralhar com o filho ou bater no filho, nunca me bateu.
A minha mãe, às vezes, era assim mais... Também não era pessoa de bater, mas sabe, de ralhar era. E às vezes virava-se para o meu pai: pois, tu deixas o teu filho fazer tudo. Mas o meu pai, como pai, era uma coisa incrível também. Era incrível. Foi um pai maravilhoso, foi um pai... Sei lá, eu nem sei o que é dizer mais. Era uma coisa maravilhosa. E com isto digo tudo. Albano foi um dos 5 violinos que conquistaram a imortalidade no Sporting e no futebol português. Humilde, simpático, bem-humorado e bom pai são apenas algumas das características com que se pode descrever o violino Albano. E pronto. Era isto é que era o Albano Narciso Pereira.